Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que estamos aqui novamente com o nosso programa Encontro com o professor Laércio Fonseca. Quero agradecer novamente aos técnicos que estão sempre aqui com a gente, nos dando uma força, nos ajudando, a direção da Rádio Mundial pela oportunidade de estarmos aqui fazendo esse trabalho com todos vocês. Ok? Então vamos ao programa de hoje. Vamos responder as perguntas de nossos ouvintes para que possamos estar cada vez mais próximos da necessidade e do interesse de nossos ouvintes. Tenho a primeira pergunta aqui dizendo o seguinte: professor, quando a gente passa para o plano espiritual, quando a gente morre, né, é possível ir direto para o plano da luz, né, ou ascensionar? É preciso passar pelo umbral, penumbral, todas as escalas? Depende. Depende do seu estado de consciência, né? Aqui, qual o seu grau de evolução, se todos os seus resgates kármicos já foram cumpridos, ok? Então, quando você tem um nível de consciência avançado após a morte, os mentores espirituais vêm te buscar. Já logo após, no mesmo instante da sua morte, já tem um grupo de espíritos ao seu lado que vai direcionar, que vai conduzi-lo aonde você deverá estar após a morte. Se você for um espírito denso aqui na Terra, sem consciência de nada, é óbvio, naturalmente você vai se instalar no umbral, vai fazer o seu estágio lá na continuidade deste mundo aqui. Se você tiver um pouco mais de consciência, logo após a morte, né, os espíritos te levam para cidades penumbralinas, né, para você fazer a transição entre esse estado e um estado mais da luz, de mais consciência espiritual. Ok? Agora, se você for um grande mestre aqui na Terra, você for uma pessoa bastante elevada, bastante equilibrada, com bastante consciência, né, você é conduzido, você pode passar pouco tempo lá no penumbral, reestruturando as suas energias, as suas vibrações internas, e logo mais essas inteligências superiores já te levam para o plano astral maior, para um lugar mais elevado, onde você esteja condizente com o seu grau de busca, com o seu grau de aperfeiçoamento de sua consciência. Ninguém fica no lugar errado. Todo mundo no mundo espiritual recebe exatamente aquilo que merece. Lá, realmente a justiça funciona. Todos têm exatamente aquilo que construíram em suas vidas, em seu mundo, em sua jornada pela Terra. O plano espiritual é uma continuidade, né, de nosso treinamento interior, de nosso processo evolutivo. Então, os espíritos têm esses programas específicos para treinar as almas logo após a morte e colocá-la no seu devido lugar, na sua devida condição no plano espiritual, ok? Então é possível sim, após a morte, você ser levado para locais mais elevados, sem a necessidade de passar em níveis mais densos, um sofrimento, mas tudo vai depender de como a sua consciência vai estar aqui na Terra, ok? Também por aí, tá? Então é muito importante trabalhar profundamente a nossa espiritualidade e a nossa consciência espiritual aqui na Terra em vida, ok? Então é por aí, tá? Segunda pergunta: professor Laércio, poderia explicar em mais detalhes o que é a segunda morte? Ou seja, a morte do corpo, né, espiritual, já que a primeira morte é a morte do corpo físico. Então veja bem. Teoricamente, os espíritos nos ensinam, as próprias tradições tibetanas nos ensinam que o homem possui 7 corpos, vamos assim dizer. 7 níveis de adensamento estrutural que a consciência plena, que a consciência pura se envolve para manifestar-se em universos mais densos na matéria. Então, vamos pensar assim, é como se você tivesse 7 níveis de corpos. E o corpo físico seria o corpo mais denso dessa
desse conjunto de 7 corpos. Então, quando ocorre a morte, você abandona o corpo físico e leva 6 corpos com você. Tá? Eu aconselho vocês a não dar nomes a esses corpos. A gente fala corpo mental, corpo emocional, corpo intuitivo. Não, eu acho isso bobagem, porque esses termos nada têm a ver com esses corpos, com essas roupas que o indivíduo está vestindo. Na verdade, são roupas compatíveis com a estrutura dimensional, com a matéria daqueles planos onde esses corpos vão atuar. Por exemplo, é impossível você levar esse corpo físico para uma cidade astral. Não há compatibilidade vibracional, entendeu? Da mesma forma que um espírito, né, que está no plano astral, ele não consegue atuar na matéria aqui, não consegue mexer objetos, carregar, fazer construções, construir um prédio, por exemplo, porque a sua relação de densidade com a matéria é muito diferente, tá? Então, os corpos são utilizados como veículo de manifestação naqueles planos onde eles vão operar. Quando você perde o corpo físico, toda a sua relação acontece agora no plano espiritual. Então você vai manipular, você vai viver com a matéria que está compatível com o seu corpo astral. Ok? Né? E lá no mundo espiritual, quando o indivíduo se eleva espiritualmente, ele cresce, ele vai passar por um processo de ascensão. Então é necessário, para ele entrar em planos superiores, para ele viver em dimensões superiores do mundo astral, é necessário que ele abandone este corpo espiritual também, esse segundo corpo, né? Que ele está vestindo. Ele vai tirando roupas, né? Ele tirou o corpo físico, agora para subir em dimensões astrais ele precisa tirar esse corpo mais denso, que é o corpo astral, como a gente diz, e vai ficar com esses corpos superiores para se manifestar em níveis mais superiores do universo. E assim ele vai descartando esses corpos, descarta 1, descarta 2, descarta 3, descarta 4, de acordo com as necessidades. Até esse ser se libertar do que a gente chama, né, dos ciclos experimentais. Mas aí ele pode fazer o seguinte, ele não está mais preso, Os corpos que ele vai usar depois, ele veste, tira, põe a hora que ele quer. Inclusive tem muitas raças extraterrestres, né, que em seus mundos, em alguns planetas onde eles operam, eles têm corpos físicos que ficam guardados lá em verdadeiras estruturas de hibernação, e eles ficam operando no plano astral, ficam andando pelo universo. Quando eles vão para aquele mundo e necessitam fazer alguma operação no plano físico, eles usam aqueles corpos, saem andando, como o filme Avatar, praticamente, né? Que o indivíduo tocava a consciência e entrava naquele corpo do Avatar, no fim do Avatar. Um corpo compatível com aquela atmosfera, um corpo compatível com aquela gravidade, com aquelas condições daquele mundo, né? Isso realmente existe, mas só quando há necessidade, porque o espírito, quando ele está liberto de tudo, ele passa a trabalhar em função do universo, e às vezes ele precisa descer e subir os planos operacionais para que ele possa ajudar, para que ele possa interagir, para que ele possa, né? A mesma forma os ETs que operam na Terra aqui, né? Você tem os ETs nos planos superiores, eles operam em dimensões como o Comando Astar, mas aí eles usam de tecnologias avançadas para ir adensando não só as suas naves, mas adensando seus corpos também para ser visíveis e operacionais aqui no plano físico da matéria. Então, é isso que acontece, tá? Então, você pode imaginar que nós não temos só 2, não temos, segundo a tradição esotérica, nós temos 7 corpos, como uma casca de cebola que a gente vai vestindo, envolvendo a parte central, que é a consciência pura, né? É isso daí. Terceira pergunta. Professor, perdi meu cachorrinho semana passada. Estou muito triste. Você pode dizer como devo me comportar para que ele siga sua jornada cósmica e não fique apegado a mim? Pois sei que eles são muito apegados. Bem, é realmente uma situação triste, né? Uma situação que deixa a gente realmente muito triste. Porque quando a gente tem um animal, eu principalmente tenho muitos animais, eu fico envolvido com muitos animais e eles passam a ser pessoas da família. Eles passam a ser um indivíduo que pertence ao seu dia a dia. E o animal, o cachorro principalmente, quando ele está muito apegado a gente,
Da mesma forma que você fica muito entristecido quando você o perde, ele também fica muito entristecido em perder você. Ok? E o animal, olha, pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, pode passar 5 anos. Se um dia ele encontrar você, ele vai se lembrar, ele vai fazer uma festa tremenda para você. Mas é óbvio, né, que depende de seu cachorrinho, se ele for um cachorrinho bonitinho, que ele não está solto pela rua, não está passando fome, não está passando necessidade, uma outra pessoa o pegou, esteja cuidando dele, vai dar amor para ele também, certamente ele vai passar por esse período de adaptação, de adaptabilidade à sua nova casa, ao seu novo dono, tá? E ele vai sim, né? Não digo esquecer você, porque eles nunca esquecem. Mas ele vai se adaptar ao seu novo lar, se tiver pessoas que o amam, que dão carinho, que dão amor, da mesma forma que você o fazia, ele vai se adaptar e vai viver a sua jornada nova, no novo lar, numa nova casa. Eu vejo muito isso porque eu sou um indivíduo que eu ajudo ONGs a resgatar animais. E eu já resgatei muitos animais. Né? Então você vê ele muito triste, abandonado. Claro que ele está sentindo saudade da sua casa, sentindo saudade do seu dono, da sua família, tal. Né? E às vezes as pessoas abandonam de má fé mesmo, joga os animais fora, pega uma cachorrinha que engravida e joga a cachorrinha no meio do mato. Aí você pega com bastante amor, com bastante carinho esse animal, você trata dele, você cuida dele, acha um lar para ele e olha, ele vai ser feliz, cara. Ele vai ser muito feliz nesse novo lar, nessas novas condições. Então a situação é a mesma, tá? Claro que no seu caso não é o abandono, mas eu já tenho vivido muito com essa história do abandono dos animais. E eu percebo que realmente ele fica muito entristecido, mas depois de um tempo ele se adapta, fica feliz, corre, brinca e se diverte. Né? Eu sei porque eu tenho isso, eu tenho uma cachorra lá em São Tomé das Letras que eu resgatei ela, né? Ela foi abandonada na estrada, levamos ela para o sítio, ela ficou muito assustada, muito arisca, demorou 3 meses para a gente fazer carinho nela, passar a mão nela e ela se sentir segura, se sentir ali junto com a gente. Hoje, né, passou-se anos, ela é um doce, ela é um amor, ela é grudada na gente, né? E os animais têm sentimentos, os animais eles têm uma vibração como qualquer ser humano que é abandonado, que fica entristecido. Então, nós devemos encarar os animais como seres como nós, que precisam de amor e carinho, neste processo de existir aqui neste mundo, ok? Mas tenho certeza que tudo dá certo, viu? Tudo dá certo, eu sei que você está triste por causa do seu animalzinho, mas peça ao plano espiritual, peça ao reino dos Devas, que são uma elite que cuida diretamente do mundo animal, para dar este auxílio ao seu cãozinho que partiu. Medite positivamente com ele, eu tenho certeza que se ele não voltar para você, né? Se ele não, aí você realmente vai entender que ele está no caminho, ele vai conseguir se adaptar e viver feliz. Mas um conselho eu dou a todo mundo, a todos que têm animais, por favor, não custa nada você colocar uma coleira no seu animal com uma plaquinha com seu telefone. Né? Às vezes as pessoas não resgatam o animal de má fé, elas não roubam o animal. É que ele não encontra o dono mesmo, então essas pessoas acabam adotando esses animais por não encontrar o dono. Mas um gesto tão simples que as pessoas não fazem, colocar uma coleira e uma plaquinha com o telefone. Qualquer um que ache, liga para você, ó, seu cachorro está aqui na minha casa, entendeu? Então é muito importante que você faça essa coisa muito simples. Coloque, identifique seu cão. Identifique ele, não deixa, porque ele mora na minha casa, não tem problema, mas uma hora ele escapa, uma hora ele se perde e você nunca mais encontra seu animalzinho de estimação e você vai passar por essa situação desconfortável. Ok? Então é isso daí. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de fazer um intervalinho agora para convidar vocês, todos que estão me ouvindo. Nós estamos organizando aqui na cidade de Limeira, né, grupos especiais para pesquisa ufológica. Então nós vamos fazer, né, nas datas de 8, 9 e 10 de julho, agora, né, um final de semana, sexta-noite, entrando sexta-noite, passando o sábado todo e o domingo até às 15 horas,
com hospedagem, com alimentação inclusa, tudo, nós vamos ter o primeiro encontro ufológico aqui da cidade de Limeira. Então, com o tema A Grande Preparação para o Contato com os Irmãos Estelares. Então nós vamos ter palestras, nós vamos ter vigílias ufológicas noturnas, nós vamos ter trabalhos de meditação, preparação. Então a pessoa vai passar o dia todo com a gente aqui e à noite nós vamos estar fazendo essas vigílias, esses trabalhos. Então, entre em nosso site, né? Entre em nosso site, que é laérciofonseca.com.br, e você vai acessar essa nossa programação aqui da cidade de Limeira. Eu tenho certeza que se você gosta de ufologia, que quer estar na fronteira do conhecimento humano nessa área, venha participar conosco, venha fazer parte desse nosso grupo, que nós vamos reunir uma vez por mês para esses encontros ufológicos aqui na cidade de Limeira. Ok? Então é isso. Tá? Nós temos para o dia 16 de julho, também em São Paulo, agora em São Paulo, nós vamos fazer um curso, né? Um curso especial com o tema Mitos e Verdades sobre Nibiros na Atualidade e sobre os Anunnakis. O que tem a ver de novo, Lécio? O que tem de novo sobre o planeta Nibiru, sobre o astro X, sobre Ecólobos? O que tem a ver essa coisa da volta dos Anunnakis, tal? Então nós vamos estar discutindo nesse seminário com profundidade aí em São Paulo, no espaço Consciência Cósmica. É um curso que no sábado que vai das 18 às 22 horas, tá ok? E para você participar, né, entra em nosso site, pega os dados, se você quiser, pode ligar direto para a Consciência Cósmica, que o telefone é 3287 7022. Repito, 3287-7022 e faça a sua reserva, ok? E no domingo, dia 17, também aí no Espaço Consciência Cósmica, às 10 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma palestra com o tema Desperte o seu Buda interior, também no Espaço Consciência Cósmica, ok? Então está dado esses recadinhos para vocês. Venha participar com a gente desse encontro ufológico aqui na cidade de Limeira, que vai ser na zona rural, no nosso espaço, que é um espaço bem tranquilo, bem propício para a gente fazer essas vigílias ufológicas, esses encontros com os nossos irmãos das estrelas. Ok? Muito bom. Vamos dar continuidade então às nossas perguntas? Então vamos lá. Só um minuto. Só um minutinho. Vamos lá. Muito bem. Minha pergunta é sobre os animais também. Já que são de uma linhagem diferente, comandada pelo reino dos Devas, por que animais domésticos passam por sofrimento físico? Por doenças e maltratos humanos, vocês são seres, né, sem o chamado livre-arbítrio, e aprendi que não tem karmas. Bom, não é bem assim a coisa. Você aprendeu muita coisa errada aí na sua visão sobre os animais. A primeira coisa que a gente tem que entender é que antes do ser humano estar aqui na Terra não existiam animais domésticos, né? E outra, se você quiser, o porco, o coelho, centenas de outros animais podem ser domesticados sim e conviver com você na boa, tá? Mas em grande parte o ser humano prefere comer os animais, comer o porco, comer a galinha, comer o frango, comer todos esses animais e comer, matá-los e comê-los. Não é verdade? Mas grande parte de animais que você vê que são ditos selvagens, eles podem sim ser domesticados, né, e viver junto com você, uma energia muito grande. Tá? Então, na verdade, o projeto dos animais é diferente do reino humano no sentido que quando não existia a raça humana, que há 20 mil anos atrás, os animais viviam do jeito que eles tinham que viver, dentro da ordem evolutiva deles. Né? Você tem que pensar que os dinossauros, por exemplo, a época do gigantismo, que nós chamamos assim, né, eles viveram por mais de 300 milhões de anos aqui, sem um ser humano conviver com eles. Então eles tinham um projeto evolutivo deles, eles tinham o jeito que eles encarnavam, o jeito que eles viviam aqui na Terra, sem acesso à tecnologia, sem acesso a nenhuma coisa que os seres humanos manipulam e trabalham. Entendeu? Então os projetos são diferenciados. A partir do momento que a ordem humana se mistura com a ordem dévica na superfície de mundos, de planetas, é óbvio que vai dar o conflito.
sempre houve o conflito entre as raças, a disputa pelo território e aquela coisa toda, né? É natural de seres densos e seres primitivos. Os animais também, para sobreviver na floresta, eles caçam uns aos outros, se alimentam uns dos outros. É o projeto que foi feito para eles. Às vezes a gente, em nossa visão curta, a gente não compreende o motivo de esse projeto ser feito dessa maneira, porque a gente acha que eles são sofridos, que eles sofrem demais, tal. Mas você tem que pensar que quando o ser humano existia, não existia remédio para animal, eles se machucavam ou morriam de infecção também. O sofrimento é inerente à experiência densa de quem encarna em planos densos da matéria. Tá? No entanto, a ideia de livre-arbítrio, a ideia de karma dos animais é uma ideia muito sui generis, né? Na verdade, nem nós entendemos direito essa história do karma, essa história de livre-arbítrio, que ainda a gente tem que estudar muito isso para entender com clareza o significado do conceito de karma e o conceito desse que a gente chama, entre aspas, livre-arbítrio. Eu tenho uma palestra específica só sobre o tema livre-arbítrio, tá? E tem uma palestra específica também que chama Os Senhores do Karma, para a gente entender como é que tudo isso funciona de uma forma mais acentuada, mais complexa. Ok? Então, os animais têm o seu projeto paralelo. Sempre teve. Em determinado momento, houve um conclave nas estrelas e a horda humana foi permitida que ela viesse aqui participar, usar o palco de experiências do planeta Terra para a horda humana viver as suas experiências. Mas como a horda humana é um pouco mais diferenciada, ela é uma horda que vai mexer, que vai alterar a estrutura ecológica do planeta devido à sua ação, né? Já se sabia que esse conflito homem e animal iria acontecer. Seria inevitável, né? É inevitável, né? Então, é a mesma forma, quando os espanhóis chegaram nas Américas aqui, um povo culturalmente um pouco mais avançado, tecnicamente um pouco mais avançado, mas espiritualmente completamente atrasado, né? Massacraram os povos indígenas que aqui estavam, escravizaram, massacraram, destruíram totalmente os povos indígenas. Então, o ser humano ele é um raptor, né? O ser humano é uma raça raptor, né? Então, nós realmente destruímos tudo ao nosso bel prazer. Nós fazemos isso. É a natureza do ser humano primitivo, dominar, usar, escravizar e destruir. Até que um dia a gente evolua suficientemente para a gente parar de fazer tudo isso e construir um mundo de acordo com o nosso grau evolutivo de consciência. Mas é bem por aí, tá? Então a gente tem que entender a ordem evolutiva dos animais e a ordem evolutiva do ser humano, como as duas coisas são diferenciadas e quando juntam essas duas dá um grande conflito mesmo, tá? Mas todos nós estamos crescendo com isso, não só nós, mas os animais também. Mas é óbvio que eles passam por um holocausto em nossas mãos. Não tenha dúvida que os animais passam por um holocausto diário. São bilhões e bilhões de animais mortos diariamente para o deleite estomacal da raça humana. Ok? Pense bem nisso. Então vamos para a nossa última pergunta do dia. Professor, no nosso sistema solar, existe vida em outros orbes, físico ou espiritual, além da nossa Terra aqui? Bom, segundo os próprios estudos espirituais, isso é muito importante, que eu já vi muita bobagem, principalmente sobre o planeta Marte, né? Comunicações espirituais, psicografias espirituais. Tem aquele menino russo lá falando que viveu no planeta Marte, numa civilização avançada. Bom, vamos deixar muito claro, né? Muitas das psicografias espíritas, muitos de livros espíritas falando sobre a vida no planeta Marte, como se existisse uma civilização avançadíssima e sofisticada na superfície densa do planeta, como aqui na Terra. Não, isso é mentira. A partir do momento que nossas tecnologias modernas entraram em Marte e puderam verificar que Marte não passa de um grande deserto, um planeta morto no plano físico, né? Nós tivemos que entender que realmente todas aquelas histórias, talvez, que fossem ditas sobre Marte, que se psicografavam sobre Marte, não estavam falando do plano físico de Marte. Estavam falando das cidades astrais do planeta Marte. Então, vários planetas no sistema solar
que não tem nenhuma estrutura física, cuja o orbe físico é totalmente adverso às formas de vida biológica, ok? Então, esses planetas recebem, sim, vida espiritual, ok? Então, só no plano espiritual esses planetas têm vida. É isso aí, nosso tempo está esgotado, pessoal. Desejo a todos muita luz, muita paz, namastê e até um próximo encontro com o programa Professor Laércio Responde. Namastê.